Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo. E vamos falar desse tema com um cara que é incrível, eu acabei de conhecer, que é o César Issa. Ele que é superintendente de cobrança da Belinati Pérez. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação poder falar desse nosso mercado, falar um pouquinho das nossas iniciativas, de como que a gente está posicionado no mercado e poder agregar e passar para essa geração que está procurando novas oportunidades de desenvolvimento, seja de liderança ou de desenvolvimento humano, né? Que a gente está disponível e está à disposição aí para poder atender a sociedade como um todo. Que legal, o bate-papo vai ser incrível, né? Já só pela apresentação já foi fantástico aqui. Também estou aqui hoje com o meu irmão, José Nascimento, ele que é escritor, palestrante, mentor, um monte de coisas. E, né, a gente já teve a oportunidade de conversar 2 vezes aqui no podcast, né, professor? Seja muito bem-vindo aqui desse outro lado da mesa hoje. Que legal, olha só, eu estou muito feliz, Ismael, de estar aqui com você. Muito obrigado pelo teu convite, né, muito especial. E hoje a gente vai falar sobre história de empresas, histórias de negócios, empresas que inspiram e pessoas que inspiram, né? Vamos começar esse bate-papo, pode ser? Pode ser, professor, vamos embora. Que legal, olha só, eu quero te agradecer, César, pela sua presença aqui conosco no Conexo Podcast, né? Eu estou aqui hoje de co-host, mas eu queria conhecer um pouco mais da história da Belinati Pérez, essa empresa que faz muita diferença. Eu falo que quando eu conheci a Belinati Pérez, ela tinha 600 funcionários, colaboradores, e eu já fiquei super encantado. Hoje já são quase 6 mil. Conta essa história para nós, por favor. Sim, bom, a Belinati ela foi idealizada, né, pelos sócios hoje que são bem atuantes, que é o Flaviano e a Cristiane. Iniciou como escritório de advocacia em 96, então a gente já 96 tem... a empresa? 96. Então já tem uma trajetória aí bem construída, bem concreta, né? E ao longo de todos esses anos, eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala é que a essência ela permanece a mesma, né? Então a gente tem muito essa raiz e essa cultura desde o início até hoje, né? Então o ano que vem a gente está fazendo 30 anos de empresa, passa rápido, né? Então o que a gente quer, na verdade, é dar continuidade. Acho que o Flaviano e a Cristiane têm sempre dito pra gente que nós somos o futuro da empresa. Então a gente já pensa 2030, 2050, Uau. A gente está olhando sempre muito lá para frente. E na trajetória a gente teve um crescimento muito rápido, porque a gente acabou investindo muito em cobrança, em renegociação de dívida de garantia. E aí para esse tipo de negócio é essencial que você tenha filiais, né, nas principais comarcas nível Brasil. Então a gente chegou a ter filial no Brasil inteiro. E isso fez com que a gente expandisse de uma forma muito rápida. Então a empresa se tornou uma empresa nascida em Maringá, e aí o escritório veio para Curitiba, e quando veio a gente estava no Brasil como um todo, aí atendendo várias comarcas a nível nacional. E aí, em um determinado momento, isso foi melhorando, o judiciário foi digitalizando, não precisava mais ter o advogado lá na ponta, enfim, isso foi centralizando e começou a retornar aqui para Curitiba. Então, uma empresa que é 100% paranaense, a gente tem bastante orgulho disso. Pé vermelho, né? Porque nasceu lá em Maringá, mas agora está aqui em Curitiba. Agora, veja que bacana, né, Ismael, essa história da tecnologia refazendo o modelo de negócios, né? Então, é uma empresa que começou de uma forma tradicional, com várias filiais, e hoje, por conta da tecnologia e reposicionamento dos clientes, está tendo uma outra pegada, e essa pegada gerou muito crescimento, porque vocês aumentaram o número de clientes e o número de colaboradores. Perfeito. A gente começou com alguns clientes, né, fazendo a sua atuação. Hoje a gente tem mais de 30 clientes em potencial, e a gente está falando de grandes financeiras, instituições bancárias e fintechs, enfim, empresas que têm o bem já está negociado, o bem já está na mão do cliente, a gente pode recuperar isso. Então é um bem com garantia, um contrato que tem uma garantia, ou de serviço, né? Então aí seja o serviço bancário, enfim. Então se expandiu muito essa parte de negócio. A gente tem, na verdade, um know-how em praticamente todos os produtos. A gente já cobrou de tudo, que vocês possam imaginar. A gente já fez várias atuações em cima dos portfólios de atuação de cobrança, né? Será que ele pode falar o nome dos clientes? Porque eu sei que são grandes empresas, né? Pode falar ou não? A princípio, se vocês entenderem, sim. Não, por favor. Tem as porque mostra, né, a credibilidade da sim. companhia, mostra onde vocês estão trabalhando e com quem, né? Sim, as
principais, vamos dizer assim, a gente tem os grandes bancos, né? Então, a gente tem Itaú, Nubank, BV, Bradesco, Santander, então os grandes portfólios C6, se eu for falar todos aqui, né, vai faltar espaço. Vai faltar espaço. Mas os grandes, com certeza, a gente atua como parceiros e tem parceiros de longa data, né? Hoje, essas instituições, elas repassam para a gente os clientes, a qual a gente precisa fazer atuação como negociação de recuperação de crédito. Então, é voltar esse cliente do banco, da instituição, para o mercado financeiro. Né? Legal. Professor, tu falou ali muito bem, inclusive, de mais de 6 mil funcionários. É um volume de funcionários que tem hoje empresas gigantescas que não têm esse número de funcionários. Como é possível fazer isso nesse movimento de empregabilidade? Como que vocês conseguiram chegar nesse nível? Qual foi a ação tomada ali? Ou foi crescendo? Existe um crescimento gradativo, sem dúvida nenhuma. A gente tem muito performance na veia, né? É um trabalho, inclusive, que a gente costuma até falar. Cobrança é algo que é extremamente desafiador. Desafiador, com Quem toda trabalha certeza. com cobrança sabe. Porque a gente não tem... Você não tem uma meta mensal, pura e exclusivamente. Você tem meta da hora, né, do dia, do turno. Então é muito intenso. E todo dia a gente acorda com a meta zerada e vamos de novo. É o troféu do gelo, né? À tarde você pega o troféu, o dia derreteu, tem que buscar de novo. Tem que buscar de novo, né? A gente fala que a gente não tem muito tempo para comemorar, que o outro dia já começou, a gente tem que começar de novo. Então, isso faz com que a gente tenha, querendo ou não, um processo de trabalho bastante desafiador. E quando se trata desse nível de trabalho, quando trabalha com a questão de cobrança, ele é digamos assim, é mais pesado, porque do outro lado a pessoa não vai estar satisfeita, né? Tem que ter todo um tato, uma psicologia, né? E hoje esse olhar, né, que as empresas têm, né, da renegociação do crédito, porque tem um ponto desafiador e que é complicado, que é você que está numa situação dessa, que você não quer receber uma ligação, mas por outro lado tem a instituição que tem um crédito a receber, tem um trabalhador que está ali, né, que é o renegociador que está fazendo essa conversa, que precisa ser tratado como respeito, mas quando esses dois entes estão ali na ponta, o que eles querem? Eles querem reabilitar o cliente para voltar a ter um poder de consumo no mercado. Tem esse lado bom também, né? Até voltando no questionamento anterior, né? Como a gente chegou nesse volume, é exatamente pelo volume de clientes que estão nessa situação e que se reconhece que tem que existir um trabalho ali de trazer esse cliente de volta, né? Não é simplesmente, estou devendo, quando eu puder eu pago, mas sim de entender que nós temos uma negociação que é, logicamente, autorizada pela instituição, a qual eu posso te oferecer e negociar e fazer esse processo de intermediação disso. Então, ele acabou crescendo exatamente por esse processo, né? Tem um volume muito grande de clientes nessa fase. Acho que a gente vive um momento de pleno emprego, isso facilita para ter esse volume. Em contrapartida, a gente tem um processo de inadimplência que é perigoso, a gente tem visto aí nos relatórios, a gente faz esse acompanhamento muito no detalhe, né, de como que está o endividamento do brasileiro. Então isso, de certa forma, preocupa. Porque acima de 60%, né? Eu tinha visto, eu vi... Depende do nicho, né? Mas a gente tem, em termos de endividamento, os 60% é que tem dívida, não necessariamente está atrasado. Desse, se eu não me engano, 30% está em inadimplência. Então, é um volume, querendo ou não, um volume grande. E você tem que ter um volume também de negociadores para poder atender isso. Então, o processo nosso da empresa, ele se deu esse crescimento exatamente por esse volume grande de são duas coisas distintas, né? A primeira delas é o endividamento, que de certa forma ele é positivo, porque ele mexe com a economia, ele faz a economia girar. Agora, o que é desafiador tanto para o cliente quanto para quem vende é a questão da inadimplência, porque aí você gera uma série de questões, né, Ismael? Professor, e ainda dentro desse trabalho que a gente estava falando, né, o professor falou sobre a questão do posicionamento, né? Tem um profissional que está fazendo uma negociação do outro lado da linha. Tem uma pessoa que fez uma negociação, comprou, seja lá, um veículo, pegou um valor emprestado no banco e ficou devendo, né? Então tem esses dois lados, né?
Só que o lado profissional que está ali, ele precisa e deve ser respeitado. Porque é um trabalho, ele está exercendo uma função, né? E isso acaba que muitas empresas, quando falam empresa de cobrança, as pessoas levam por um lado, não vou dizer pejorativo, mas... Sim, ela vai ruim, te gerar né? um incômodo, vai te gerar uma ligação, vai te gerar uma conversa. E hoje tem uma outra situação em relação à questão, especialmente dos inadimplentes, que é a questão da saúde mental, né? Nós produzimos recentemente um conteúdo falando com psicólogos, falando com especialistas em finanças, e não é só a questão de você estar devendo no banco, poder ou não poder pagar. A pessoa que está nessa situação de endividamento, a saúde mental dela não vai bem, porque ela já dorme mal, ela já acorda pensando que ela está devendo, ela já não vê literalmente uma luz no fim do túnel. E o processo de renegociação, em alguns momentos e em vários momentos, ele traz essa luz no fim do túnel, porque você acaba sendo também um conselheiro financeiro. Exatamente. O nosso papel é exatamente esse, professor. Acho que você tocou muito bem nesse ponto, né? A gente tem um dever ali como na nossa área de negócio, de trazer a melhor oportunidade para o cliente que está na ponta. Porque é exatamente isso que a instituição está oferecendo, a melhor negociação para aquele cliente em específico. Tanto que a gente tem hoje uma base com mais de 20 milhões de clientes inadimplentes. É muita coisa. 20 milhões? 20 milhões. E eu posso fazer essa negociação. São dívidas pequenas e dívidas... Você tem de tudo, né? Você tem desde uma dívida pequena, que a gente usa muita tecnologia para atuar, porque hoje o custo de mão de obra ele é elevado, né? Sim. Até dívidas de milhões. Então, assim, isso tudo depende muito do nicho do tipo de atuação de contrato, se tem garantia, se não tem, ou se há, de repente, uma pessoa jurídica, ou se tem uma conta em especial dentro da instituição. O fato é, eu tenho a possibilidade de negociar com todos os clientes, com esses 22 milhões, chegar no cliente com a melhor proposta. Acho que essa é a intenção, e a gente faz isso de forma massiva, né? Ou seja, eu tento abordar o cliente, chegar no cliente da melhor maneira possível, ofertar para ele de verdade a melhor negociação. Acho que essa é a intenção. Que eu costumo sempre dizer assim, a melhor negociação é aquela que o cliente se propõe em regularizar e que isso fique bom para ambos, né? Já é uma conquista quando o cliente diz assim, olha, eu tenho intenção de regularizar. Você trouxe a questão dos números, né? Você fez uma pergunta e eu estava aqui pensando, né? Quando o César diz assim, olha, a nossa carteira tem cerca de 20 milhões de clientes. Ou seja, só uma empresa, porque são várias no Brasil, está cuidando de cerca de 20 milhões de pessoas, o que representa praticamente 10% da população brasileira. Né? É muita gente, né? E essa pessoa que passou por um processo de renegociação literalmente reabilitada, volta ao mercado de consumo, passa a ter a sua vida normal, porque eu acho que vocês vivem isso constantemente, né? Eu falei da questão da saúde mental, mas o processo familiar se degrada, Ismael, quando a família tem uma dívida, quando está em situação de crédito complicada. E aí, professor, você trouxe muito bem pontuando sobre isso, e aí eu quero voltar na questão dos funcionários, tá? Que aqui, como empreendedorismo, a gente trata muito sobre isso, sobre as oportunidades de mercado. Legal. Hoje, como que funciona a questão dessas contratações? Ela acontece em quais momentos? Existem, por exemplo, possibilidades de crescimento nesse quadro de funcionário? Qual que é o posicionamento? Até porque a gente falou, né? São 6 mil pessoas trabalhando, tem lá saídas e entradas, ou seja, tem oportunidades para vagas lá na Belinati, é isso mesmo? Você tocou num ponto, acho que é especial. A gente vive hoje, e a gente respira muito dentro da Belinati, essa questão de desenvolvimento de pessoas, né? Vocês imaginam, a gente, como você bem disse no início, né? 6 mil às vezes tem indústrias que não tem esse número de funcionários. Exatamente. Então, assim, imagina... Mais que muitas montadoras. Mais que muitas montadoras. Então, a gente tem muita gente. Então, quando perguntam o que eu faço, eu trabalho com gente. É isso que não é cobrança, né? Eu trabalho com muita gente. Com pessoas. E fazendo isso, das duas, ou você gosta muito, ou, cara, procura uma outra coisa, porque não é. Porque você vai ter muita gente, você vai interagir com muitas pessoas. Certo. E uma coisa que eu sempre vejo, faço e acompanho, e estimulo e
e quero que a gente transmita isso, né? Nós temos que estar constantemente desenvolvendo as pessoas para que elas deem passos, né? E dentro hoje da Belinati, nós temos é extremamente rico o número de áreas que a gente tem. Tem área de saúde dentro da Belinati, que poucos sabem, né? A gente tem o médico funcional que trabalha na Belinati, tem a área de segurança da informação, tem a área de dados, tem a área de RH, de marketing. Logística, enfim, operações. Exato. Né? Então, a gente tem desde engenheiros até enfermeiros. Sabe então... que eu fui fazer uma visita à Belinati recentemente, eu acho que foi a Naira que me levou lá nessa visita e a gente foi num setor e eu falei, aqui é a verdadeira prefeitura da empresa, né? Que é o pessoal do administrativo que cuida ali, porque é literalmente uma verdadeira cidade, né? Porque as pessoas têm que entrar, têm que sair, tem que ter luz, tem que ter infraestrutura, tem que ter computador, tem que ter recebimento de correspondências para que isso opere, né? Porque não é um espaço... várias unidades de vocês ocupam um prédio inteiro. Exato, a gente tem... algumas unidades que a gente tem uma logística muito forte, bem que você disse, né? Então o administrativo é muito forte, muito rápido, tem que ser muito ágil, porque o equipamento ele é finito, né? Ele estraga, então para substituir, para trocar, então tudo isso tem que funcionar para que a empresa ela funcione. E tu falou, César, de algo que é muito importante sobre a questão da oportunidade de crescimento dentro da empresa. No seu caso, faz quanto tempo que tu já está na Belinati Pérez? Eu trabalho na Belinati desde 2013, né? Então, 2013, são mais de 12 anos. Isso. E eu nasci, logicamente, num ambiente de operações, né? E aí fui desde call center até cobrança. E assim, dentro desse crescimento, eu acho que tem oportunidade sim de desenvolvimento para muitas pessoas, né? Para todos os tipos. Então tem desde as pessoas que são mais voltadas para a parte técnica, analítica, estratégica, número, né? Engenharia, administração, para a parte mais humana, e aí tem desenvolvimento de pessoas, gestão, RH, enfim. E o que eu sempre digo se você quer fazer o seu desenvolvimento, uma empresa que tem 6 mil funcionários do nosso tamanho, se você tiver o apetite e quiser fazer o processo de crescimento, você consegue. Uau. É possível. A gente tem um trabalho nosso interno de desenvolvimento de liderança, que ele é praticado inclusive por nós, né? Então, tem professores de fora, tem executivos dentro da Belinati, tem empresas que a gente contrata, mas que a gente faz esse trabalho com os jovens, se inscrevem, logicamente, para um processo de formação corporativa de líderes, que é o FCL que a gente chama. Então, todo sábado, por exemplo, o negociador se inscreveu, né? E ele está fazendo de segunda a sexta o trabalho normal de negociar a dívida. Aos sábados, ele tem essa aula, né? Com o professor Nailor. Professor Nailor, eu também tenho a oportunidade de ministrar uma aula lá. Que aí tem uma coisa muito legal, tem os treinadores externos, mas também tem uma coisa que a teoria, né? Eu falo que eu não gosto de falar muito esses termos americanos, mas o pessoal chama de Learning Organization, que é a organização que aprende, onde os seus colaboradores acabam virando treinadores. Por quê? Porque ele traz e conhece a filosofia da empresa, a cultura da empresa, né? Que ninguém melhor para explicar os ritos. E a gente isso inclusive foi idealizado pelo professor Nailor, e é algo que a gente faz com um apetite muito grande, e até voltado à sua pergunta, é desenvolvimento puro, é o tempo todo. Então, sim, se você quer se desenvolver e crescer, é o lugar. Nesses 12 anos, você já viu alguém que entrou como negociador de crédito crescer? Nós temos a nossa superintendente de operações, a Catiane. Olha. Ela era negociadora em 2014 ou 2015, não me recordo. E eu era o gestor, inclusive, da operação. Hoje ela é minha par dentro da operação. Então, isso é muito legal. Entrou na função mais básica, mais simples, com o menor salário, provavelmente. E foi. Ela é o típico exemplo de, cara, ok, eu posso me desenvolver, então o que eu preciso fazer, né? Nós temos que fazer esses requisitos aqui, você correr atrás, você consegue. Vou te falar. Podemos fazer uma provocação? Claro, professor. Casa é nossa. Leva um recado para as meninas? Claro. Eu sei que lá tem a Catiane, né? Então eu queria que você convidasse para que ela viesse participar com a gente de um podcast. Sim. Você me libera? Claro. Estamos em casa, professor. Então tá bom. Então já leva esse convite para ela, para que ela esteja num dos nossos próximos podcasts, né? Tem mais gente? Tem algumas pessoas. O nosso diretor de executivo, ele entrou como advogado júnior lá no início, né? Acho que o Dr. Paulo, ele deve ter uns... Se a gente tem 29 anos, ele deve estar com uns 26, mais ou menos, de Belinati. Então, ele está desde sempre.
Ele também começou como advogado, primeiro, não foi o primeiro emprego, mas, enfim, logo no início da jornada dele, né? E hoje é diretor executivo da empresa. O Saulo também, né? O Saulo também teve uma trajetória de ascensão e de crescimento dentro da BP. Então, assim, tem muita gente que tem história de desenvolvimento. E o legal disso, né, César, é que você tem exemplos, né? Sim. Que o exemplo arrasta, né? Quando você fala, aqui tem uma oportunidade, mas eu estou mostrando para quem está chegando hoje que se você se esforçar, se espelha. Você pode chegar. Você pode chegar num cargo maior, você pode crescer dentro da empresa, aqui é o lugar, né? E hoje acho que em algumas empresas falta esse incentivo. Sim. Mostrar que tem uma projeção, uma jornada de carreira, né? Aquilo não é aquela função que você está, você não vai passar ali o resto da vida. Você pode crescer, pode, se tiver interesse, né? A gente falou da Catiane e tem também a Gabriela, que é da área de recursos humanos. Entrou lá. Entrou na operação, foi crescendo. Hoje ela está num cargo gerencial de recrutamento e seleção. A gente, se você for olhar hoje dentro da... E são profissionais muito jovens, né? Sim, todos muito jovens, né? Acho que se você olhar em todos os setores da Belinati, a gente tem alguém que nasceu ali na operação. Tem muita gente de primeiro emprego. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma reunião com a Escola Estadual do Paraná. Está fazendo uma parceria com eles de contratação ali para menor aprendiz, estagiários, enfim. E aí a gente estava falando exatamente de uma ex-aluna da escola, do ano passado, que se formou, e hoje está no time lá de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, tem muitas dessas histórias, né, de pessoas que começaram na Belinati, estão crescendo, estão se desenvolvendo. É lógico, né, é o que a gente sempre fala, não basta também, a oportunidade está lá, a vaga a gente tem, a gente está disponível, inclusive, para aprender e para desenvolver. A gente tem que fazer isso de forma constante, é o que a gente faz. Mas a pessoa também tem que querer, né, professor? Ter interesse. Exato. E uma das coisas que a gente vem, acho que trabalhando muito forte nisso, é que uma operação como essa, que tem um volume muito grande, às vezes você olha lá, tem muita gente, né? Acho que o meu próprio início como call center na época, eu entrei e tomei um susto, porque você imagina, era um site que tinha 600 pessoas, né? E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, cara, quanto concorrente, né? Porque eu já queria... Você já queria crescer, é tudo concorrente. Então, assim, eu tenho que, então, ser o melhor desses 600. Essa é uma realidade? Sim, não deixa de ser, mas tem espaço para todo mundo. Porque tem muita gente que ali fala, não... Tá bom aqui. Tipo, aqui tá legal. E é isso que a gente vem tentando estimular que não. Ali, sim, é uma porta de entrada, mas você tem toda uma carreira que você pode construir. E hoje a gente fala muito, né? Essa nova geração que a gente vem trabalhando bastante, ela tem essa ansiedade, né? De já chegar no primeiro dia, no outro dia ter a promoção, no outro dia já virar diretor, né? E às vezes assim você tem que, calma, peraí, tem várias etapas que a gente tem que cumprir, né? Inclusive essa questão do conhecimento, né? O professor falou na Gabriela, né? Gabriela, gostaríamos de convidar você para participar do nosso podcast aí também, falar da sua história. Olha aí, ó. Leva o convite então para as duas? Levo sim, pode deixar. Olha que bom. Professor, que legal, né? Uma empresa que tem essas oportunidades, né? A gente estava falando agora sobre a oportunidade, então são duas coisas: recolocar a pessoa que está devendo ou que precisa de crédito no mercado novamente, e do outro lado a oportunidade de trabalho. Exato. Essa é as empresas são, né, uma mola motriz da economia, da sociedade. A gente vive e vê muito isso no Brasil, né? Porque é que o Brasil tem conseguido passar, não ileso, mas passar por essas diversas crises, por força do empreendedor, por força das companhias. Então, quando um setor não vai tão bem, outro vai, e aí você tem aquele ciclo, né? Mas é muito bacana realmente isso, né? São 6 mil empregos, são pelo menos, vamos pensar, 3 pessoas por família, são 18 mil pessoas indiretamente, fora os prestadores de serviço. Aliás, vale esse cálculo, né, do que uma empresa como essa representa num ecossistema. Então, a gente falou agora, né, você mesmo colocou, um número maior de colaboradores do que uma grande indústria. Sim. Né? E sem ter um impacto, muitas vezes, como uma grande indústria. Então, tem toda
uma influência positiva no ecossistema. Por isso que precisa ser olhado, né, pela sociedade, pelas instituições, pelos governos, né? E mais do que isso, né, o desafio de uma empresa como essa ter um papel transformador na sociedade, né, gerando empregos, impostos, melhorando a qualificação dos colaboradores. Para quem lidera, né, um projeto como esse, é um orgulho, porque você vê pessoas aí nas mais diversas caminhadas. Com certeza, né? E para nós, a gente tem isso muito na veia, né? É a nossa cultura mesmo, de fazer isso, né? De atender a sociedade como um projeto mesmo de desenvolvimento de pessoas. Por isso que eu acho que a gente acaba tendo destaque quando a gente olha outras empresas e falando do ramo, né? Que é um ramo complexo, que é um ramo, querendo ou não, que tem muitos desafios, né? Então, tem uma própria rotatividade, né? Sim. Porque é natural. O nosso diferencial competitivo, ele está justamente e diretamente ligado à parte humana. Existe muita coisa de tecnologia que está envolvido, sem dúvida nenhuma. Acho que cada vez mais a gente está estudando e trazendo novas boas práticas e o uso de inteligência artificial, das novas práticas de tecnologia e tudo mais, mas o humano, a parte humana, é algo que a gente trabalha dentro da nossa raiz, sabe? Acho que é o nosso principal gatilho para tudo que a gente faz. Então, se vai trazer benefício isso para a empresa, beleza. Se vai trazer benefício isso para o nosso cliente, ok. Mas tudo isso tem que estar ao benefício das pessoas que estão lá. Isso não faz o menor sentido, né? Legal. Queria conversar com você sobre uma novidade quentinha que eu vi aqui. Crescimento em Fortaleza. Sim. A gente está com um projeto grande de expansão lá, né? Uma das nossas filiais, a gente tem filial em Maringá, temos a nossa matriz? A matriz aqui é Curitiba, e temos uma filial em Fortaleza. Então a gente abriu 1000 posições de atendimento. Uau. 1000 posições de atendimento. Se a gente for pensar, pode gravar o próximo podcast em Fortaleza. Pode ser também. Né? Olha aí, vamos lá. Vamos embora para Fortaleza. Semana passada, né, que teve a inauguração. Então a gente está bem contente. É que é um projeto que ele cresceu exatamente pelo desenvolvimento das pessoas. Olha que legal. Que de todas as filiais que a gente tinha a nível nacional, a gente percebeu que Fortaleza era a que mais tinha destaque. E na hora da gente fazer a centralização, eu nunca vou esquecer, porque eu estava nesse processo de transição, né? Então, eu lembro que assim, é um risco lá, porque ficou grande. Sim. Então tinha já uma operação grande. Você tem uma gestão sediada em Curitiba, queira ou não, é um processo de descentralização, de distância. Sim, tem a distância, tem questões culturais, tem questões enfim, é uma série de implicações. Mas a gente acertou muito bem lá, né? Bacana. E não é nem que assim, diferente das outras, não é nem isso, é porque se destacou e cresceu e desenvolveu um projeto bacana e permaneceu. E aí, ao longo do tempo, sempre foi questionado, né? Pô, vamos expandir, não vamos? E ficou um projeto alocado dentro da estrutura que a gente tinha. Até que esse ano a gente resolveu crescer, né? Então, a gente hoje está abrindo esse volume maior de posições, exatamente prevendo os crescimentos que a gente tem agora para o segundo semestre de 2025. Que legal. E aí, tendo essa possibilidade de, com o time lá também crescendo, a gente está falando de 1000 posições, a gente pode chegar até 2000 pessoas. Então, é gente pra caramba, né? Que legal. E essa diversificação da economia, né, professor? Tipo, eu estou aqui em Curitiba, estou em Maringá e estou gerando empregos também em Fortaleza, né? Região, né? Então, automaticamente, vai movimentar a economia né, daquele estado, né? A gente está chegando ao final do nosso podcast e já que você tocou na questão aí desse papel social da empresa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos prêmios que vocês têm conquistado, como o GPTW, e também, né, os projetos de responsabilidade social e cidadania, que são vários, né? Cita alguns deles, por favor, não precisa ser todos. Tá. A gente tem diversos projetos que a gente acaba desenvolvendo em parceria, né? Eu tenho um agora há pouco, que é com a Escola Estadual do Paraná. Colégio Estadual. Isso, de robótica, né? A gente teve um investimento forte lá num projeto de robótica, onde a gente fez o patrocínio lá dos equipamentos, enfim. E aí foram selecionados, a gente comemorou, enfim. E aí isso abriu uma porta pra gente, vamos fazer uma parceria maior. Vamos tentar entender se... E da além, né? Sim. Além de ajudar lá com o equipamento, com dinheiro, diz assim, pô, e é inteligente esse papel da empresa. Me dá aqui os teus melhores talentos, porque eu quero eles para dentro da nossa casa. E você sabe que quando a gente foi conversar, a gente
teve... A intenção, na verdade, era, vamos tentar facilitar, mas na hora que a gente falou assim, não, peraí, tudo bem, é um jovem de 16, 17 anos, mas para a escola é um talento. E para a gente é só pegar e dar continuidade nesse desenvolvimento. Então, se a escola está vendo que é um talento, eu posso dar continuidade nisso aqui dentro de casa. Então é fantástico isso, que você dá sequência no projeto. Você não interrompe isso, né? Porque é o que acontece. Às vezes você tem um talento na escola e aí não surgiu uma oportunidade, não deu sequência, né? Então esse a gente é parceiro do Hospital Pequeno Príncipe, que a gente não faz muita propaganda, né? Mas a gente está sempre junto em parceria com eles, então a gente recebe eles na empresa, tem o projeto de doação dos funcionários, isso é muito importante para todos nós. Nós somos uma empresa certificada já pelo 5º ano consecutivo do GPTW, isso para a gente é muito importante. Então, essa informação estava aqui na minha pauta aqui para tratar contigo. Exato. Né, sobre essa certificação. Esse o GPTW para a gente é um desenvolvimento de um sonho. Por quê? A gente está falando exatamente de um processo que é bastante desafiador. A gente está lidando num processo crítico no cliente na outra ponta, né? Então, nem tudo não é fácil. Né? A pessoa está devendo, então está né, como você falou, né, professor, está com uma necessidade um pouco maior ali de repente de reorganizar a sua vida financeira. Isso às vezes é traumático, né? Então, e aí você, por outro lado, você tem um jovem ali que está tentando negociar e fazer essa conjugação, exato, né? Então, isso de certa forma cria um estresse também, né? Acho que é um processo desafiador. Então, quando a gente introduziu o GPTW, a gente tinha esse desafio. A pessoa tem que estar feliz, ela precisa, né, sentir feliz dentro desse processo. E ela só vai ter isso se ela conseguir enxergar esse desenvolvimento dentro da empresa. Que é isso que a gente disponibiliza e proporciona para todo mundo. Perspectiva de carreira, né? Agora, posso trazer uma curiosidade? Claro, professor. Porque eu estudei em escola pública, sou fã, sou defensor da escola pública, acho que ela precisa crescer, mas ela tem muitos valores, né? E o colégio estadual é um dos colégios mais tradicionais do estado e que tem uma educação de excelência, a ponto de que os alunos do colégio estadual têm que passar por um microvestibular. Sim. Né? As vagas são tão concorridas e por isso que eles têm tantos talentos. Né? Sabia que o Jânio Quadros estudou no Colégio Estadual? Roberto Requião, Jaime Lerner, Ari Fontoura, Marjorie Estiano, Dalton Trevisan e Paulo Leminski. Sim. Foram alunos, então assim... Que turma, hein? Oxa vida! Alguns deviam fazer um barulho danado, né? Mas o pessoal de robótica, eu vi, eles fazem um trabalho realmente muito bacana, muito especial. Eu acompanhei uma exposição de robótica de várias escolas, entre elas o Colégio Estadual, lá no Shopping Miller, e foi sensacional. Eles fazem toda a montagem. Primeiro, tem a iniciação em robótica, né, dos garotos que têm esse talento. Depois, eles vão para os níveis avançados e daí no nível avançado tem até disputa de robôs e os garotos se saíram muito bem. E nesse projeto patrocinado pela Belinati Pérez, eles tiveram uma conquista muito especial lá em Brasília, tiveram premiação e etc. e tal. Então, alunos do Colégio Estadual do Paraná, parabéns! Aê! É isso aí. Que legal, né? E trazer toda essa questão que o professor trouxe. Eu acompanho o professor há muitos anos nas redes sociais, né? Então já vi ele no dia que estava fazendo esse acompanhamento desse projeto. Falei, cara, que fantástico, né? A juventude, a inteligência, e aí quando soma a questão aí de parcerias com esse grupo, né? Digamos assim, de pessoas, pode trazer muita coisa boa para a empresa, né? Sem dúvida nenhuma. E não só para a empresa, né? O que a gente costuma falar a gente tem um dever também como cidadão, né? Eu sempre digo isso, né? Que não é só... tem a parte social também, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Então, vir para a Belinati é exatamente isso. É você conseguir ter um lugar onde você vai se sentir satisfeito, capaz em produzir aquilo que enfim, está dentro de uma expectativa, dentro das leis e das regras trabalhistas, né? E isso é exigência nossa. A nossa cultura é voltada para o desenvolvimento humano e você, sem dúvida nenhuma, vai conseguir crescer e se desenvolver, chegar num objetivo, né? Então, dar um salto de carreira. Então, acho que esse que é o grande objetivo nosso ali como funcionário. Isso vale para todos, tá? Na nossa missão, visão e valores dentro da empresa, trabalhar em cima disso, né? Tudo está voltado a pessoas. Então, acho que esse é o nosso grande trabalho e esse é o legado que a gente quer deixar.
Muito bem. Que legal. Professor, um bate-papo incrível, né? Olha, rendeu muito. Eu te agradeço pela oportunidade de participar aqui como seu co-host, aprendendo aqui com o César, né, sobre a história da Belinati. A gente estudou, fez a lição de casa, né, para vir fazer aqui essa entrevista. A gente tem que agradecer, né, ao pessoal do marketing, da comunicação, que nos deu esse embasamento, né, para que a gente pudesse fazer essa conversa. E você falando ali no finalzinho me chamou muita atenção, né, que todos esses pilares, essas questões que você trouxe estão hiperconectados com um tema da atualidade, que é o ESG, né? Que são empresas responsáveis socialmente, que são empresas que prestam atenção às questões do meio ambiente, da sustentabilidade e também da governança, que é muito importante. Eu quero, mais uma vez, te agradecer ao César, nosso convidado, né? E agradecer a você pela oportunidade de bater um papo aqui com o público do Conexo Podcast. Legal, professor. César, o nosso podcast está chegando ao fim. Queria também, em nome da Conexo Empresarial, agradecer a sua presença aqui com a gente, compartilhar conhecimento do outro lado da mesa. A gente costuma dizer que a gente está sempre aprendendo, eternos aprendizes aqui. Verdade. E desse outro lado, realmente, professor, a gente aprende muito. A gente tem essa oportunidade de estar conectado com as pessoas, conectado com o nosso convidado, com os assuntos que ele vai trazer, e para os nossos seguidores é também um conteúdo de extrema qualidade que a gente sempre entrega aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um agradecimento, o que vier ao seu coração. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem feito aqui um trabalho, e a gente tem um papel, na verdade, de desenvolver esse projeto e ampliar esse projeto. Então a gente sim precisa de novos talentos, a gente quer ampliar, como vocês bem falaram, de Fortaleza, a gente tem também aqui as nossas ampliações aqui de Curitiba. Então todos estão convidados em conhecer a empresa, em fazer um processo de deixar o seu currículo. Ou seja, quem quer vaga entra no site. Isso, porque sempre tem vagas por lá. Então trabalho não falta. Quer trabalhar? Entra no site da Belinati lá, que sempre tem vaga. Belinati Pérez está de portas abertas. Eu agradeço novamente, obrigado. Agradeço ao time de comunicação e marketing que fez um convite. Um agradecimento especial, claro, a todo o nosso corpo de diretores, a Cristiano e Flaviano, que disponibilizam e proporcionam tudo isso para a gente, né? Então, obrigado mais uma vez. Legal, César. Obrigado pela participação aqui com a gente. Foi um prazer estar do outro lado e ouvir a sua história, ouvir a história da Belinati e o quanto impacta na vida aí dos cidadãos aqui da nossa região e de outros estados também. Obrigado. Professor Nascimento, queria que você deixasse uma mensagem também para o nosso público que está acompanhando. É sempre um prazer tê-lo aqui do meu lado. Hoje do meu lado aqui, né? Exatamente. Eu que estou feliz, mais uma vez eu agradeço. Já lembrando que no próximo episódio a gente tem a Gabriela e a Catiane que estarão aqui, né? Fazendo essa validação. Vamos perguntar se isso tudo que o César falou é verdade, né? Você falou do aprendizado e eu gosto muito de uma frase do Alvin Toffler que ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, assim, o que a gente viu aqui foi esse exercício de que nessa vida a gente está constantemente, falamos de inteligência artificial, falamos de mudança de jeito de pensar de pessoas, né? Falamos de transição de carreira, né? Então, a mensagem que eu deixo para você é o seguinte, busque essa mudança, busque essa transformação, que esse é o melhor caminho para você fazer a diferença na sua vida pessoal, na sociedade e também na sua vida. Muito obrigado, professor. Obrigado aí pelas palavras, sempre incríveis, né? É fantástico tê-lo aqui. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Incrível conteúdo para vocês. Já curte, comenta, compartilha, envia esse podcast para um amigo. E se tem um amigo aí que está precisando trabalhar, envia o podcast para ele e fala, assiste o podcast primeiro para você conhecer a história da empresa, depois você manda um currículo na empresa lá para ir trabalhar, né? É isso aí. E agradecer a todos que nos acompanham, agradecer a todos que validam o nosso trabalho a cada dia. Estamos aí há mais de 2 anos entregando conteúdos gratuitos para você que está do outro lado, né? Com aprendizados incríveis, convidados incríveis, empresas diferentes a cada dia. Nosso muito obrigado a todos e até o próximo podcast.